Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Bom dia, terça-feira, 13 de setembro, começa agora mais uma edição do programa Opinião Agora. Acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/Opinião Agora. Esse espaço é aberto à sua participação. Veja agora quais são as principais notícias nos jornais da cidade. Gazeta de Piracicaba, mais um detido. Arma que teria sido usada no crime foi apreendida pela Polícia Militar. Outro adolescente envolvido no latrocínio que teve como vítima a assistente social Maria Antônia Sanches Baesteiro Baldessim, assassinada na frente de sua casa no bairro Castelinho na semana passada, entregou-se ontem para a Polícia Civil de Piracicaba e confessou sua participação, dizendo que ele e os outros dois acusados saíram com a determinação de assaltar. Terceiro turno da Hyundai. Fábrica instalada em Piracicaba passa a contar com 700 novos colaboradores. A Hyundai Motor Brasil iniciou ontem oficialmente o terceiro turno de trabalho em sua fábrica de Piracicaba. Com a medida, a Hyundai pretende minimizar as horas extras, melhorando o fluxo de operação. A Tribuna Piracicabana. Dengue. Arrastão recolhe 28 toneladas no Vila Sônia. Esta foi a sexta ação para eliminar criadouros do mosquito transmissor e, ao todo, já foram recolhidas 94 toneladas de materiais. Piracicaba é quinta em ranking nacional de gestão municipal. Na pesquisa Desafios da Gestão Municipal, divulgada ontem, a cidade se destaca como a primeira em ranking na administração dos recursos financeiros e por ter 99% dos domicílios adequados ao saneamento. Jornal de Piracicaba. UPA Vila Cristina tem fila de 100 pacientes e espera chega a 6 horas. A unidade de pronto atendimento Frei Sicriste, no Vila Cristina, registrou ontem uma fila de 100 pacientes e a espera demorou até 6 horas. Algumas pessoas relataram que chegaram por volta das 9 horas da manhã e foram atendidas somente às 3h30 da tarde. Bancária morre em acidente na Avenida Independência. Vítima era passageira de Corsa, motorista estaria embriagada. Uma bancária de 36 anos morreu após acidente na Avenida Independência, no bairro Alto, ao lado do estádio Barão da Serra Negra, às 3h10 de anteontem. Vânia Thaís Chiaregato ocupava o banco traseiro de um Corsa Sedan Classic, ano 2004, que colidiu contra uma palmeira no canteiro central da via. Confira como fica o tempo e a temperatura para o dia de hoje. Terça-feira de sol com algumas nuvens, com possibilidade de chuva à tarde e também à noite. A temperatura máxima chega aos 29 e a mínima aos 16 graus. E após o intervalo, o assunto é segurança comunitária. Para isso, eu converso com o Marco Antônio Ferreira, que já está aqui comigo no estúdio, que é diretor social da APP Maresp. É já após o intervalo. Fique com a gente. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso.
Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Verifique o consumo mensal em metros cúbicos marcados em sua última conta de água. Divida esse número pela quantidade de pessoas que moram na casa e as crianças também. Se o resultado for maior que 6, pode indicar existência de vazamento ou desperdício. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Estamos ao vivo com o programa Opinião Agora e hoje eu recebo aqui no estúdio Marco Antônio Ferreira, que é diretor social e primeiro membro do Conselho Deliberativo da Associação das Praças Policiais Militares da Ativa e Reformadas do Estado de São Paulo, APP Maresp. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo, Marco Antônio. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando aqui e a gente espera estar contribuindo, né, com algumas orientações para a comunidade em geral, né, sobre o que é o policial, qual que é a função do policial militar hoje na sociedade, né, que é um mediador de conflitos na realidade. Certamente, que envolve aí a segurança e o policiamento comunitário, que é um assunto que a gente vai tratar aqui também. Antes de a gente entrar especificamente no tema, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é a APP Maresp. O que é essa associação e como que é o envolvimento dos policiais e da comunidade nesse grupo que foi formado? A APP Maresp, ela foi idealizada e criada em 2012, em maio de 2012. O nosso presidente, o Cabo Gualberto Pinheiro, né, foi assim a pessoa, a referência para a criação, para idealizar e pôr em prática, né? E nós conseguimos reunir alguns policiais para a gente tentar mostrar para a sociedade que o policial militar, ele é nada mais que um cidadão que é um mediador de conflitos. Uhum. E mostrar para o policial também que ele é uma pessoa importante para a sociedade, assim como ele é importante para a família dele, e que ele tem direitos. Como todo trabalhador brasileiro, o policial militar também tem direitos. E a intenção nossa é brigar por essa qualidade de vida do policial militar. Ao passo que nós vamos fazer o quê? Nós vamos mostrar para a sociedade que eles podem contar com a polícia integralmente. Nós vamos mostrar para a sociedade que o policial ele pode desenvolver um trabalho conjunto para dar um maior resultado, que na realidade é a proposta da polícia comunitária, do policiamento comunitário, que é uma filosofia de trabalho da polícia militar, que atualmente nós não temos conseguido visualizar ela com o destaque que ela já teve no passado. A associação fala da Associação das Praças Policiais Militares da Ativa e Reformados, mas não é uma associação comunitária composta por órgãos da sociedade também, não é bom que fique claro isso, não é do policiamento militar, né? Até eu gostaria de deixar muito claro aqui que eu não falo em nome da instituição Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu falo em nome da APP Maresp, que é a Associação das Praças. Esse praças, ele engloba do soldado até o subtenente, que são as pessoas que efetivamente lidam com a sociedade. Então, quando você chama a polícia, quem vai até você é no máximo um subtenente, é do soldado ao subtenente, ou seja, é uma praça. Então, são esses operários, vamos dizer assim, que nós defendemos e que nós tentamos mostrar para a sociedade que são as pessoas
que necessitam do apoio da sociedade para desenvolver o trabalho de polícia. Ativa, o termo da ativa, são as pessoas que ainda estão trabalhando. Reformados são os que já se aposentaram. Tá. Né? A nossa proposta inicial era que a diretoria da associação tivesse só policiais. Só que nós percebemos que nós perdemos força quando fazemos isso, em vista do regulamento disciplinar, que ele é uma coisa, um resquício da ditadura, né? Que é uma coisa, ele não te permite se expressar livremente. Então nós fizemos o quê? Nós mudamos o nosso estatuto de forma que nós conseguimos mesclar. Então hoje nós temos diversos membros da sociedade fazendo parte da diretoria da PP Maresp. E como que é composta essa diretoria, então? Tem pessoas da Tem sociedade? o Conselho Deliberativo, o presidente e o presidente do Conselho Deliberativo sempre serão policiais por causa da função e do conhecimento do serviço interno e da qualidade e da forma como o policial deve se portar. Então é necessário que nós tenhamos aí as pessoas, porque e tem os demais, né? Tem o diretor social, que no caso, por enquanto, eu estou fazendo essa função, mas na realidade eu sou o primeiro membro do Conselho Deliberativo. Nós contamos com poucos associados, porque as pessoas têm medo de se associar a um órgão como a nossa associação, por acharem que serão prejudicados, como de fato alguns já foram e estão sendo. Mas nós temos a intenção de mudar essa forma do policial ver a associação. Né? Porque na realidade é uma coisa que está cuidando da qualidade de vida do policial e do cidadão, porque todo policial que tem uma boa qualidade de vida presta um bom serviço. E como tem sido a atuação efetivamente da associação? Em que frentes que vocês atuam? Então, nós temos o campo jurídico, que é o nosso forte, que seria a orientação para o policial dos seus direitos, né? Algumas denúncias de improbidade administrativa, de corrupção, algumas coisas ligadas à má administração, né? São pessoais, são pontuais, são determinadas pessoas que estando em função de diretoria, de chefia, e que administram de forma equivocada ou mal intencionada. Aí nós temos esse campo de denúncias, nós recebemos muitas denúncias onde as pessoas não precisam se identificar, pode entrar no nosso site, vai ter o campo denúncia, a pessoa denuncia, nós vamos averiguar a veracidade disso aí e nós vamos protocolar no Ministério Público, vamos protocolar no Tribunal de Contas e vamos dar seguimento a isso aí. Já fizemos isso anteriormente, tivemos bons resultados na Justiça Comum, infelizmente na Justiça Militar não tivemos, acredito que por um corporativismo, né, nós não tivemos os resultados esperados. E a associação, ela é de Piracicaba e atende também, como você disse, operários aí da região também. Como é que funciona isso? Ela foi criada, idealizada em Piracicaba, mas ela, como o próprio nome diz, do estado de São Paulo. A nossa pretensão é fazer com que ela, de fato, se alastre para o estado inteiro, né, para o estado de São Paulo inteiro. Isso aí é um trabalho que nós vamos ter um tempo para realizar, essa conscientização tanto da sociedade com a necessidade do policial bem instruído, bem preparado e com um amparo, né, tanto jurídico, um amparo emocional, um envolvimento com a sociedade. Isso aí é automático, ele vai se alastrando e eu acredito que num período curto de tempo nós vamos estar atingindo o estado inteiro. Você falou que existe aí o receio dos policiais a se associar. Por que isso acontece? Na nossa diretoria, eu não vou nem falar dos outros associados, dos sócios fundadores, só vou falar da nossa diretoria. Começou com 7 policiais. Hoje nós temos 3 policiais na nossa diretoria, que os outros 4 foram ameaçados e tiveram que tiveram que entregar pedidos de desligamento, temendo perseguição. Então isso acontece muito, infelizmente. Nós temos a administração da polícia hoje, eu posso dizer para você assim, os coronéis da polícia hoje são pessoas que entraram em 1980, 1984, eram pessoas que entravam com 15 anos na polícia. Com 15 anos você ainda não tem uma personalidade distinta, formada. E a polícia, ela era regida pela Constituição anterior, onde você era um braço armado do Estado para conter o povo. Em 1988, com o advento da nova Constituição, que é uma Constituição cidadã, né, que permite ao cidadão ter direitos em igualdade de condições,
E de lá para cá, nós fomos tendo assim diversas mudanças na polícia, mas efetivamente, esta norma de caserna, que é o que fala, né, que é eu mando e os restantes obedecem, a gente não conseguiu desvincular isso ainda. Nós não temos uma polícia, efetivamente, de segurança pública. Porque o órgão de segurança pública, ele não tem necessidade de ser militar. Porque se eu falar que o fato de ser militar contribui para a disciplina, para a hierarquia e para uma prestação de serviço eficiente, eu estou desmerecendo a Polícia Civil, estou desmerecendo a Guarda Civil. A Guarda Civil não é militar. A Polícia Rodoviária Federal, ela tem uma envergadura, mas ela não é estritamente militar, ela não se prima pelo militarismo. Então o militarismo, ele é sim interessante para as Forças Armadas, para a defesa de fronteira, só que eu acho que o mais importante da Polícia Militar é a segurança pública, o envolvimento com o cidadão, e para isso eu não preciso marchar e cantar hino. Para isso basta que eu seja instruído, que eu tenha uma qualidade de vida que me permita prestar o serviço que eu estou me propondo a fazer de forma eficiente e qualificada. E Marco Antônio, existe um trabalho da associação na tentativa de trazer aí para a realidade da vida desses policiais essa tratativa dessa questão de estar melhor preparado, enfim, embasamento psicológico? O Estado de São Paulo, ele é signatário de todos os compêndios de direitos humanos que você possa pensar. Tudo que existir, convenções, tudo que você pensar de direitos humanos, o Estado de São Paulo ele é signatário. O que eu acho que deveria acontecer e que nós esperamos que aconteça, estamos trabalhando para que aconteça, é que esses direitos humanos, que esses direitos fundamentais sejam aplicados para o público interno. Por quê? Porque eu tenho um cidadão mediador de conflitos, eu não consigo mediar o conflito interno na minha empresa. Cada vez que eu falo alguma coisa pontual, explicando uma necessidade da sociedade com relação à polícia, eu sofro uma represália. Quando um policial é punido administrativamente, indevidamente, diga-se de passagem, que ocorre muito isso. Se você fizer um passeio por um setor de justiça e disciplina da Polícia Militar, você se escandaliza. Tem coisas ali arcaicas, infundadas, e é uma punição do que a gente chama, entre parênteses, de R-Quero, regulamento do quero. Então, quando você se posiciona contra uma filosofia dessa, você sofre sanções administrativas, transferência, prisão administrativa. Hoje nós temos na polícia a pena de privação de liberdade. Se você tiver com a sua bota mal engraxada, se o seu comandante entender que o seu cabelo está comprido, ainda que não esteja, você vai ficar preso, você vai ter cerceado a sua liberdade, né? Você vai ficar preso, você vai ter que chegar em casa e falar para a sua família, olha, eu não vou voltar para casa porque eu estou preso. E eu acredito que os filhos nossos não conseguem lidar com isso. Por quê? Porque o próprio bandido ele não vem preso. O traficante, eles não vêm preso, a pessoa que furta, que rouba, eles não vêm preso. E quando ele vê o pai dele preso, ele entende que o pai dele é um criminoso. Então, eu acho que é uma coisa que está ultrapassada e necessita de um olhar, um olhar detido, né? E uma análise da sociedade, conjuntamente com a administração da polícia, para mudar isso aí. E nós pretendemos que as pessoas realmente entendam isso. Vocês já têm aí um pouco mais de um ano a associação, né? Como tem sido a participação da sociedade? Como a sociedade, de uma forma geral, tem visto a formação dessa associação? A sociedade ela tem anseio por ajudar. Por quê? Porque é interessante. Veja bem, o policiamento comunitário, né, que é o que nós falamos, que é aquela interação do policial com o cidadão, ele é um anseio não só do Estado, mas principalmente do cidadão. Só que acontece o que? A sociedade ela não tem o conhecimento necessário da função policial para determinar para a diretoria da PM. Então, a PM, ela continua direcionando, mas a sociedade ela tem um anseio muito grande por ajudar. Quando nós falamos da associação, tanto nas instituições, no comércio, na indústria, nós somos muito bem recebidos e as pessoas querem colaborar. Só que acontece o quê? Entre você querer colaborar e você conseguir efetivamente colaborar, há uma barreira muito grande. Na formação das bases comunitárias, em 1999, aqui em Piracicaba, nós tínhamos
7 bases comunitárias. Bases comunitárias seria aquele local onde o policial e a sociedade se identificam para resolver os conflitos, os problemas, tanto de segurança quanto demais problemas estruturais. Ali da comunidade. Né? A comunidade participando. Hoje em dia nós não temos nenhuma. Foram todas abandonadas ou transformadas em centros administrativos que não atendem à sociedade, enquanto atendem à sociedade, mas da forma como o comandante ou o chefe desse setor entende como necessária. Só que ele não é uma pessoa que vivencia o problema. Quem vivencia o problema são essas pessoas que eu me referi assim como operários, que efetivamente são as praças. São as pessoas que lidam diretamente com esses conflitos que não são gerados por nós. E essas bases comunitárias foram desativadas. Não funcionavam? Funcionavam, tinham uma repercussão excelente e atingiam o objetivo principal, que era a interação da comunidade com a polícia para a resolução do conflito. O que acontece? Administrativamente, vocês ou nós, eu mesmo, enquanto operário, eu não tenho a condição de interferir. É só o meu comandante que determina. E por razões estratégicas, que eu também não entendo, apesar de pertencer à empresa, eles desativaram essas bases. Só que assim, foram bases construídas pela sociedade. Foi espaço cedido, foi material comprado pela sociedade. Do 1º de maio, eu falo porque eu participei da criação da base do 1º de maio, nós tínhamos um mural na parede da base com a população carregando carriola, assentando tijolo. Aquilo ali era uma referência porque a comunidade se sentia bem e a comunidade participava efetivamente. Aos poucos a comunidade foi tirada da base e a base virou um posto policial. O posto policial ele não serve ao interesse da sociedade especificamente, ele serve ao interesse da polícia. A base São Dimas, eu também participei da criação da base São Dimas. Nós tínhamos projetos excelentes, tínhamos o envolvimento da sociedade, né? Nós conseguimos criar alguns vínculos lá que duram até hoje. Só que a base também foi desativada e virou um centro administrativo. Hoje você passa lá, é um centro administrativo que funciona durante o dia, pura e simplesmente para a administração da PM e não para aquele vínculo de união com a sociedade. Essa relação que você coloca, né, das unidades do policiamento comunitário, enfim, é de grande importância, a gente percebe, para a comunidade que se sente mais à vontade em levar os seus problemas para aquela pessoa que já de repente faz parte do cotidiano, né? Está sempre por ali. Isso pode ser retomado através de ações da associação? Eu acredito que da associação, pura e especificamente, não. Mas a gente está se unindo com o CONSEG, que é o Conselho Comunitário de Segurança. O CONSEG ele é muito forte porque ele tem o amparo legal do próprio Estado, da própria Secretaria de Segurança Pública, acima, inclusive, da administração da Polícia Militar ou da Polícia Civil. Né? Então você consegue, inserido neste CONSEG, transformar essas aspirações em fatos, porque na realidade os membros do CONSEG são pessoas comuns da sociedade. Então você vai ter ali o representante da Polícia Militar, o representante da Polícia Civil e os demais representantes da indústria, comércio, associações de moradores, associações de outros gêneros. E você vai ter o quê? Essas pessoas comuns em igualdade de condições com o comando da PM, com o comando da Polícia Civil. E aí eles têm a capacidade de exigir e ter uma resposta plausível, uma resposta aceitável. Então, eu até concito a população a participar das reuniões de CONSEG. É muito importante, porque se você tem um problema e leva o problema nesta reunião de CONSEG, vai haver uma solução. E, na maioria das vezes, é uma solução efetiva. Hoje, na data de hoje, vai haver uma reunião do CONSEG. O presidente da OAB cedeu a sede da OAB para que nós fizéssemos, né? Essa reunião do CONSEG, eles estão contribuindo, estão participando, é um segmento muito importante porque a OAB ela atende a todo mundo, a todas as classes sociais, né? Então, eu acredito que o povo deva comparecer, deva levar os seus pedidos, as suas reivindicações, os problemas que eles têm, porque o CONSEG hoje é a forma que você tem de reativar as bases comunitárias se o povo quiser, se a sociedade assim o exigir. As bases comunitárias foram desativadas há quanto tempo?
Olha, foi gradativamente. A primeira que nós tivemos desativada efetivamente foi do Unileste. Foi retirado, foram retirados os móveis e o pessoal da PM que estava por lá entrega o imóvel. Nós tínhamos um quiosque em frente à catedral, foi desativado, foi abandonado pela PM. A Guarda Municipal assumiu esse quiosque depois de um tempo abandonado. Houve um comandante da base São Dimas que tentou reativar, não conseguiu, foi lá, entregou a chave e no outro dia nós tínhamos a Guarda Civil lá. Tivemos a base da Pauliceia, que tinha um envolvimento muito grande da sociedade, foi desativada, foi abandonada também. A base do centro foi transformada num centro administrativo, do 1º de Maio foi transformado num posto policial e do Santa Terezinha foi transformado num posto policial. São locais que foram construídos, idealizados para esse fim, de servir à sociedade. Mas pela sociedade ter se calado no momento que eram desativadas, elas não obtiveram êxito em permanecer. Hoje não existe nenhum tipo de ação da PM nesse sentido, de atendimento, de policiamento comunitário? Na realidade, o mais próximo que nós chegamos do policiamento comunitário é o programa do PROERD, que é um programa de resistência às drogas e à violência. São policiais que lecionam nas escolas para crianças do ciclo básico, o ensino fundamental. Seria o que mais se aproxima do policiamento comunitário. Fora isso, nós não temos nada de policiamento comunitário. No dia a dia isso? No dia a dia, não. Porque uma das normas do policiamento comunitário é que o policial tenha um tempo para se dedicar a esse policiamento comunitário. Então, uma das perguntas básicas é se o policial não está trabalhando só para atendimento de ocorrência, se ele está se dedicando a esse relacionamento pessoal com a sociedade. E se nós fizermos, tem um livro que chama-se Policiamento Comunitário, ele é um livro de uma edição de 1999. Esse livro aqui, da página 70 até a página 82, tem uma série de perguntas, deve ter umas 150 perguntas que devem ser feitas ao público interno, para você saber se está sendo realizado o policiamento comunitário. E eu estive respondendo, de 100 perguntas, eu posso responder sim a umas 4 ou 5, o restante é tudo não. Se você tiver 4 ou 5 não, já é uma coisa assustadora, mas quando você tem 95 não e 5 sim, é porque não está funcionando. E só para a gente concluir esse primeiro bloco, eu gostaria que você falasse da origem do uso do policiamento comunitário. Foi no Japão, é isso? Queria que você contasse. O policiamento comunitário ele começou no Japão em 1874. Ele foi trazido para o Brasil em 1985, 110 anos depois, né, de perceber que deu certo no Japão, que é uma população muito grande, e o Japão ele tem o espaço físico dele um pouco maior que o estado de São Paulo. Só que ele tem uma população muito grande, muito densa. E foram criadas as COBANs. As COBANs são bases comunitárias que são... o governo conseguiu criar ali um local onde o policial morasse, mas que ele tivesse uma sala em apartado para que ele atendesse a comunidade. Hoje em dia no Brasil não funcionaria isso aí. Mas a base comunitária é o que mais se aproximava dessa COBAN. E o policiamento comunitário, ele foi criado em 97. Em 97 ele foi trazido para o Brasil, desculpe, não em 85, em 97 ele foi efetivamente empregado aqui. E ele obteve resultados fantásticos, né? Só que administrativamente ele libera um pouco o operário, o policial que está na ponta da linha agindo, ele dá autonomia para esse policial para tomada de decisões, o que no militarismo não é visto com bons olhos. Por isso a dificuldade de você implantar um policiamento comunitário numa polícia militar. Porque você vai sempre ter um choque de ideologias. Aí é necessário que a comunidade, que a população em si, decida o que ela quer. Ela quer uma polícia militar ou ela quer uma polícia comunitária? Não dá para ter os dois. A gente está vendo isso no dia a dia. Né? Em 1997, quando começou essa filosofia, ela foi muito bem aceita pela sociedade. Ela revolucionou o relacionamento da polícia com a sociedade tinha uma visão deturpada da polícia. Ela se aproximou de quem efetivamente atende às ocorrências, que são as praças, do soldado até o subtenente, e ela começou a ver essas pessoas como pessoas comuns, como pessoas inseridas na sociedade.
E houve um melhor relacionamento com os comerciantes, um melhor relacionamento nas escolas, um melhor relacionamento no comércio efetivamente, na indústria efetivamente. O policial começou a se inserir novamente na sociedade e a deixar de pensar que ele era um braço armado do Estado para combater o povo. Ele começou a acordar para o fato que ele é uma parte importante da sociedade. Então eu acho que o primeiro passo para você ter um bom relacionamento da comunidade com a polícia militar é o policiamento comunitário efetivo. Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial e depois eu gostaria de conversar com você, Marco Antônio, sobre essa questão das manifestações que nós tivemos esse ano. Isso seria diferente se as bases comunitárias estivessem ativas e as pessoas, de repente, conhecessem aqueles que estavam ali, como você disse, né, nessa situação para buscar aí uma solução mais pacífica, e o que a gente viu que não foi isso muito bem que aconteceu. Bom, nós voltamos já já, fique com a gente. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Em caso de elevação significativa no consumo em metros cúbicos, sem justificativa, realize testes de vazamento nas instalações do seu imóvel. Feche bem as torneiras e o registro do chuveiro depois de usá-los. Evite lavar o carro com frequência e, quando lavar, utilize dispositivos de fechamento automático nas mangueiras. Ou use um balde. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar. Todos juntos para a água não faltar. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Estamos de volta ao vivo com o programa Opinião Agora e hoje eu estou conversando com Marco Antônio Ferreira, que é um representante, diretor social da PP Maresp. Marco Antônio, antes do intervalo a gente comentava aqui sobre a atuação da Polícia Militar em parceria com a comunidade a partir da ação do policiamento comunitário, que hoje já não existe mais. Você acha que isso teria sido diferente aqui, pelo menos no nosso município, durante as manifestações que aconteceram no começo do ano? O que é que você achou da atuação da Polícia Militar? Qual que foi o posicionamento da associação com relação à ação da polícia? Na realidade, não só no contexto de Piracicaba, porque o contexto de Piracicaba foi muito pontual. Foram 2 dias efetivamente de mais críticos, né? Num primeiro momento foi aquela aglomeração, 12 mil pessoas em volta da Câmara, acho que foi a maior reunião de pessoas nesse mesmo interesse. E teve um outro momento específico, foi aquele pessoal que se aproveitou da manifestação para depredar e furtar. Então são 2 pontos assim, a Polícia Militar, ela é mal vista pela sociedade que não conhece a função da polícia. Então, quando você diz policiamento comunitário, quando você menciona a associação enquanto um órgão mediador de relacionamento
entre a polícia e a comunidade, o que eu entendo dessa forma? Eu entendo assim, ó, que se nós já tivéssemos um trabalho efetivo de conscientização do valor do policial enquanto mediador de conflito e uma interatividade deste policial com a sociedade, a própria sociedade, o próprio manifestante que estaria ali, ele identificaria o policial como um promotor da segurança pública, como um promotor do bem-estar dele, e ele tiraria fora aquele pessoal que está depredando ou está se aproveitando do movimento social, que é uma reivindicação justa, diga-se de passagem, ele se desvincularia, ele tiraria aquele pessoal do meio e a polícia teria uma facilidade para agir, ainda que repressivamente, mas ele já agiria contra as pessoas certas. O que ocorre é que nós não temos uma identificação com a sociedade a que nós servimos. Então você tem um policial alheio à comunidade a que ele serve. Se você tivesse um vínculo, então o policial conheceria o cidadão manifestante e o cidadão manifestante conheceria o policial. E o vândalo, depredador ou ladrão que estivesse infiltrado ali, ele estaria fora. Por quê? Porque o ladrão ele não compactua com a polícia, da mesma forma que a polícia também não compactua com ele. Então o que acontece? Eu acredito que se porventura ano que vem for ter outras manifestações, nós já vamos estar envolvidos com as pessoas a ponto de as pessoas identificarem que a polícia não está ali em tese para combatê-los, mas para combater quem está errado. Isso aí, infelizmente, nós vamos nos deparar com conhecidos, vamos nos deparar com pessoas que nós temos uma certa convivência e nós vamos ter que tomar decisões ali que não nos permitem questionar, porque são decisões imediatas e pontuais. Você acredita que nesses movimentos os policiais ficaram acuados diante da divisão de opinião pública? Porque houve uma divisão de opinião pública, inclusive das mídias, demorou-se um tempo para que alguns culpavam os policiais por um excesso de violência, outros diziam que não era por aí, que era apenas para combater o vandalismo, mas de uma forma geral a comunidade, eu acredito, ainda hoje se mantém dividida. Essa opinião a opinião não é única, as pessoas se dividem. Não, foi agressivo, outros dizem que não. Você acha que o policial ficou acuado nessa situação? Isso foi uma representação desse posicionamento que hoje o policial enfrenta, de ter que ser um representante do Estado, poder público, para manter a ordem, ao mesmo tempo, naquele momento, estava frente à comunidade, que era a qual ele teria que defender, e muitos dizem que não foi defendido, outros dizem que sim. O que você acha disso? É uma coisa, eu costumo falar que é uma decisão para se tomar de cabeça fria. O que acontece? Infelizmente, a Polícia Militar nunca vai ter decisões para se tomar de cabeça fria. Eu vou tentar fazer um paralelo, por exemplo, um jogo de futebol. O jogo de futebol, quem apita é o juiz. Ele tem alguns segundos após ver o lance e ele apita. E aí tem aquele pessoal que é o grupo de narradores, tem o pessoal que vai passar a imagem várias vezes, ver por outros ângulos e vai dizer, não, o juiz estava errado. Mas na realidade o árbitro ele teve alguns segundos para tomar aquela decisão. E na Polícia Militar você tem alguns segundos para tomar essa decisão. Não só na Polícia Militar, na Polícia Civil, na Guarda Municipal. Você tem alguns segundos para tomar essa decisão. E infelizmente não é esporte, é vida, é segurança pública, é você decidir pela vida de uma pessoa em frações de segundos. Evidentemente, quando você for julgado, vai ser diferente. Vai ter aqueles que vão ver por outro ângulo, que vão congelar a imagem, que vão virar e vão ter o julgamento que vai durar anos aí para tomar uma decisão. Mas aquela decisão que a polícia tem naquele momento de crise são alguns segundos. Por isso, o policial ele tem que ser muito bem instruído, ele tem que ter meios de trabalhar, ele tem que ter conhecimento do que ele vai fazer e ele tem que ter interação com uma sociedade de bem, porque a sociedade de bem vai direcioná-lo para o trabalho que eles desejam dele. Então, o que aconteceu ali foi falta de comunicação do agente policial com o manifestante propriamente dito, não naquele momento, porque aquele momento é um momento de crise, onde você tem alguns segundos para decidir, mas toda uma convivência que tem que se arrastar ao longo do ano. Então, quando você consegue criar
um vínculo com a sociedade é uma coisa automática. O que a sociedade quer, você já vai saber. Então você não precisa combater a movimentação ou a manifestação, que, diga-se de passagem, muitas delas eu considero justas. Mas você vai saber com antecipação que a comunidade está insatisfeita com determinado setor, a comunidade vai levar o seu conhecimento e você vai trabalhar junto com a comunidade para que nem seja necessária a manifestação, para que seja resolvido de forma ampla e que não seja necessário ir para as ruas efetivamente, porque essa é a característica do policiamento comunitário. O policiamento comunitário é a principal bandeira, pelo que eu vejo, da associação, não é? Não necessariamente o policiamento comunitário. O policiamento comunitário, ele deveria ser a filosofia da Polícia Militar, desde 97. O que nós temos que deixar evidenciado é que nós não somos efetivamente representantes da instituição Polícia Militar, mas sim do funcionário daquela instituição que se vê penalizado por seguir as normas que deveriam ser seguidas por todos. Então, na realidade, se houver uma interação do policial com a comunidade, automaticamente ele vai conseguir expressar para a comunidade o anseio dele. E o direito dele vai ser respeitado e automaticamente ele vai prestar um serviço com muito mais qualidade para a comunidade. Então, na realidade, o policiamento comunitário não chega a ser uma bandeira nossa, mas ele é, como se eu poderia dizer, uma exigência nossa. Tá. E também existe aí nesse convívio, provavelmente, um aprendizado de ambos os lados. Como é a vida, como que você vê, você que participou aí da implantação de algumas bases comunitárias, como que você vê, faz um paralelo entre como era a vida dessas pessoas no trabalho na base comunitária e depois? Qual que é a diferença do dia a dia desse operário, como você tem chamado, a qualidade de vida, enfim, até da atuação profissional? Na sua opinião, o atendimento à comunidade era mais efetivo? Estamos falando aqui de ordem prática mesmo. Com certeza. O que eu vejo é frustração dos dois lados. Do lado da sociedade, por quê? Porque ela se empenhou, ela gastou dinheiro, ela perdeu tempo, ela insistiu em determinadas recomendações, em determinados aspectos e algumas exigências que o próprio Estado faz para que você participe efetivamente de uma base comunitária, e ela começou a ter frutos desse envolvimento dela com a polícia, ela começou a ver bons resultados e de repente isso aí foi eliminado. Então a pessoa, por exemplo, que gastou dinheiro para fazer a base da Pauliceia, que se dispôs, que foi lá, que ajudou na manutenção, que ajudou na pintura, que ajudou na limpeza, que contribuiu com mantimentos, que contribuiu com eletrônicos, tudo, e vê de repente fechada essa base, sem que seja dada uma explicação. É uma frustração, com certeza. E quando você conversa com essas pessoas, ainda assim elas querem continuar ajudando, mas elas querem uma contrapartida da polícia que ela vai ajudar e que vai ser utilizado esse meio que ela está dispondo da maneira correta e não vai ser abandonado novamente. Então, e para o policial é a mesma coisa. Por quê? Porque você começa a se relacionar com uma comunidade, você começa a descobrir pontos chaves, porque a polícia tem que trabalhar com inteligência. A truculência, ela é passado, ela não pode ser utilizada hoje em dia um comportamento reativo. Nós temos que ser proativos, nós temos que andar à frente da criminalidade, e não é o que tem acontecido. A polícia, ela baseia o policiamento na estatística, e não pode ser isso, porque a estatística, ela já aconteceu, e o crime migra. Então, enquanto eu estou fazendo uma estatística para combater o tráfico na Rua do Porto, o tráfico já migrou para Carlos Botelho. Aí quando eu ponho o policial ali, a partir dessa estatística, eu ponho ele para fazer o policiamento ali, o crime já migrou. Aí eu só vou conseguir colocar o policial no local que o crime está, nesse momento que eu fiz a dinâmica, quando ele já tiver migrado para outro lugar. Nós temos que trabalhar com inteligência, nós temos que chegar antes do crime, identificar o criminoso e prender o criminoso. E quem consegue fazer isso é a sociedade, é quem convive do lado do criminoso, porque ele sabe. Então ele vai lá e fala para você, tendo a garantia que você não vai envolvê-lo nessa situação, e você consegue efetivamente, ele passa características fundamentais, e você chega até o criminoso
com uma qualidade de trabalho excelente e você consegue, de fato, tirá-lo de circulação. A polícia tem que trabalhar com inteligência. E essa inteligência, ela virá com a unificação, com esse trabalho conjunto com a sociedade. Com o fim das bases comunitárias, foi dada continuidade, eu falo em resultados, foi afetado o resultado direto de combate à violência? Depende, porque o resultado, quem faz o resultado é quem trabalha na rua. Você tem uma forma de trabalho que você emprega e você tem uma norma de trabalho que você tem que seguir. Se você seguir a norma de trabalho e conseguir adequar com a sua forma de trabalhar, você consegue alguns resultados bons. Mas, efetivamente, quem traduz a estatística, ele traduz a estatística de forma que ele não seja prejudicado. Por quê? Porque quem administra não pode nunca efetivamente dizer que foi mal sucedido, porque senão o reflexo é em cima dessa pessoa que administra. Então sempre vai ser bem sucedido. Mas esse estudo tem que partir da sociedade. Então você tem que parar e refletir o seguinte: aquela pessoa que reside em tal bairro, ele acha que a criminalidade diminuiu ou aumentou? E aí, se você perguntar para a comunidade, a resposta vai ser diferente, né? Porque eu acredito que aumentou. Eu acredito que aumentou. Não tenho dados técnicos para falar que aumentou. Eu acredito que aumentou, enquanto cidadão. Alguns bairros da cidade, hoje a gente tem o posto policial. Qual que é a diferença, até para o telespectador entender, a atuação do posto policial e da base comunitária? Porque às vezes a pessoa não entende muito bem que não é mais uma base comunitária, né? Não, a base comunitária necessariamente tem que ter pessoas da sociedade, pessoas da comunidade. Onde tem uma base comunitária, todo mundo sabe que é base comunitária. Por quê? Porque ela tem, o policial da base comunitária tem determinados comportamentos voltados especificamente para o convívio com a sociedade. Então, quando você tem uma dúvida se é posto policial ou base comunitária, pode saber que é posto policial, porque a base comunitária ela não deixa dúvida. Se você tiver uma base comunitária no seu bairro, o seu bairro inteiro vai saber. Por quê? Porque o policial vai na sua casa, vai no seu comércio, vai no seu estabelecimento, ele vai envolver você na estratégia de policiamento dele, ele vai ouvir a sua opinião, ele vai trabalhar em conjunto com você, então não tem como você não saber. Você pode ter certeza. Se você tem alguma dúvida, é posto policial. Bom, o nosso programa vai chegando ao fim, mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Nos dias atuais, é difícil ser policial militar? Olha, eu acho assim, é difícil ser qualquer coisa hoje em dia. O fato de você ser policial militar não é assim necessariamente uma dificuldade. Eu acho que a maior dificuldade, as pessoas até falam, mas você é militar e fica falando de desmilitarização. Mas você é militar e fica defendendo a Polícia Civil ou a Guarda Municipal. Na realidade, eu sou policial militar porque o nome da empresa é Polícia Militar. Mas eu estou nessa empresa para prestar um serviço para a comunidade, para a sociedade, para combater efetivamente o crime. Eu não tenho necessidade de marchar, de cantar hino, de andar fardado. A minha necessidade é de combater o crime. Então, na realidade, eu sou policial militar. Não digo que é difícil ser policial militar. É difícil você prestar o serviço a que você se dispõe numa norma que não te permite ter isonomia, ter discricionariedade para agir. Então você tem uma legislação que se aplica à população e você tem uma legislação diferente que se aplica a você. Quer dizer, você é a população na hora que você não está de serviço. E aí você tem uma norma. E quando você entra de serviço, você tem uma norma totalmente diferente. E aí você fala assim, puxa vida, mas a minha família é civil. A minha família, com exceção da minha pessoa, é civil, é cidadão comum. Então o meu serviço tem que ser prestado para o cidadão comum. Eu quero ter a certeza que eu estando em outra cidade trabalhando, a minha família vai ter um policiamento adequado aqui na cidade. Eu quero ter a certeza que, por exemplo, se você pegar o efetivo de Piracicaba, né, você vai ter aí 50% de pessoas que não são daqui. Quer dizer, ele tem um envolvimento com a sociedade daqui, porque ele trabalha aqui. Mas a sociedade a que ele pertence é de outra cidade, por exemplo, Limeira, Pirassununga, diversas outras cidades.
Então, a polícia militar inteira tem que falar a mesma língua, para que eu tenha tranquilidade de deixar a minha família na minha cidade, vir trabalhar aqui, sabendo que lá eles vão estar, vai estar sendo feito o trabalho para eles da forma como eu estou fazendo aqui para a família dos outros. Tá certo. Antes, então, da gente encerrar, eu gostaria que você desse contato do CONSEG ou mesmo da PP Maresp, para que se alguém da população tem algum posicionamento, gostaria de entrar em contato para saber mais informações sobre a atuação de vocês, enfim, já que a segurança comunitária é de interesse de todos, né? Quanto ao CONSEG, vai haver uma reunião hoje na sede da OAB, às 19 horas. É interessante a comunidade participar, sim, porque é muito importante e ali você vai conseguir efetivamente falar dos seus problemas e colocar os seus problemas em pauta. E a polícia vai saber em primeira mão, porque ela está sabendo diretamente do cidadão. Né? Quanto à APP Maresp, nós temos o nosso site, appmaresp.com. appmaresp.com, aí vai ter lá algumas notícias, vai ter diversos tipos de acesso ali e vai ter inclusive um campo para denúncia. E vocês podem se comunicar conosco pelo site ou pelo e-mail, né? E essas denúncias são... que tipo de denúncias? Não Olha, é assim, atuação pode de ser. crime Não, da cidade? Pode ser também. Por quê? Porque nós podemos ser o mediador entre a sociedade e a própria polícia. Nós podemos protocolar essas denúncias tanto na Polícia Civil, quanto na Polícia Militar, quanto na promotoria, quanto no Ministério Público, não tem problema nenhum. Eu acho que é interessante essa disponibilidade do cidadão de denunciar qualquer coisa, não só na esfera da Polícia Militar, mas também crime comum. Pode entrar lá no nosso site de denúncia, pode colocar lá, não precisa se identificar especificamente, só identifique o local, características, o que está ocorrendo e nós vamos passar isso aí para a Polícia Militar e para a Polícia Civil sem problema nenhum. Tá. Então, só repetindo o endereço, é appmaresp? appmaresp.com. Aí, se quiser mandar um e-mail, é diretoria@appmaresp.com. Tá certo. Muito obrigada pela sua colaboração, pelas informações, ter aceitado aí o nosso convite. Uma boa tarde para você, meu colega. Obrigado, eu que agradeço. E o programa Opinião Agora fica por aqui. Para você, uma excelente tarde. A gente se vê amanhã. Tchau. Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.